Oi, gente, dou eu de novo aqui, o profeta da bananeira. Tá precisando até fazer uma poda aqui, coitada. A pessoa sem tempo e também sem disposição. Uma coisa somada à outra, aí dá nisso, né? Esse ambiente não muito favorável que vocês estão vendo aqui atrás. Desculpe a demora, mais uma vez, que eu sempre digo, é quando eu preciso ter a inspiração para chegar aqui e para gravar. Vocês sabem que eu faço um vídeo sem corte, então começo, início, meio e fim e desenvolvo a ideia. E a ideia de hoje é falar sobre saúde e também sobre doença. Sempre coloco um texto bíblico como base. O de hoje está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, versículo 17, que Jesus disse assim. Ele quis dizer no contexto que Deus é para todos, Deus é para quem precisa de Deus. Quem acha que não precisa, se você, por exemplo, não tem doença, você não tem que procurar um médico. E ele diz exatamente isso. Quem precisa de médico é quem está doente, não é quem está bom. E aí ele também, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar exatamente os pecadores, porque os pecadores é que precisam de Deus, do perdão de Deus. Mas eu quero focar nessa primeira parte que ele fala aí. Quem precisa de médico é quem está doente. E uma coisa muito sábia que eu ouvi de um amigo meu esses dias, que ele diz assim: onde está a doença, aí é que está a cura. Primeiro eu vou fazer um contexto aqui de vigilância sanitária, de infectologia, de alguma coisa assim. Não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas, por exemplo, vou pegar um caso mais recente do coronavírus, essa pandemia que nós tivemos. São diversas técnicas de vacina, diversos tipos de vacina, mas uma grande maioria delas é feita inclusive o crédito vai para duas médicas brasileiras, pesquisadoras da Universidade Federal da Bahia, que em 48 horas mapearam o genoma do Covid-19. Sim, foram aqui do Brasil, essas inteligentes, essas superdotadas. E aí, com base nesse mapeamento do genoma do vírus, aí os médicos começaram, laboratórios, aliás, do mundo inteiro, começaram a fazer pesquisas em cima de como encontrar a doença. E a doença, como encontrar a cura, desculpa, a doença já estava aí. A cura ela foi encontrada a partir do vírus, uma vez mapeado o genoma. Então, assim, existe, digamos, a Johnson, não estou fazendo propaganda para ninguém não, tá? Ela usa, por exemplo, o RNA do vírus, que aí tem o ácido ribonucleico, que é o RNA, e o desoxirribonucleico, que é o nosso DNA. Então, a partir do DNA, eles chegaram a mapear o RNA. Me perdoe se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu saiba é mais ou menos isso. E dali eles pegaram o vírus. Outros pegaram partes do vírus. E cada um foi fazendo com uma técnica diferente. Mas a cura ela foi encontrada a partir do vírus, a partir do próprio vírus. É sabido, inclusive, no mundo inteiro, que usam-se animais para pesquisas, inclusive para gerar anticorpos. E se fazem muito com cavalos. Inocula um vírus no cavalo e ali, quando o cavalo não morre, então não morre, que é um animal de grande porte, muito saudável, e daí eles fazem ali a vacina. Eles tiram daquele. O cavalo fabrica anticorpos e daí eles tiram, faz ali a vacina e a partir daquele momento eles replicam em laboratório. Encontrou-se a cura a partir da doença. É isso que eu quero dizer para vocês. Tem muitos outros exemplos. Quando você, por exemplo, tem uma infecção de garganta, aí você toma uma determinada quantidade de comprimidos, de antibióticos, e sempre os médicos falam assim, tomar a cada X horas por X dias, 10, 12, 15 dias. Se você interromper o tratamento, o que é que acontece? Os vírus ou bactérias que são mais resistentes vão permanecer no seu organismo. E daí, você, quando tiver uma nova infecção, aquele remédio que você tomou, aquele antibiótico, já não vai servir mais. Então, você vai tomar um mais potente. E daí é que nós, seres humanos, estamos gerando supervírus no mundo. Já existe o supervírus da gonorreia, que o tratamento convencional já não mais destrói, super sífilis e super tudo. Super doentes. Estamos criando super doenças. E não estou falando só de doenças físicas, estou falando de doenças mentais também. Sabe, eu sou de um tempo em que eu não fui criado com muito mimimi. Eu não tinha assim, não era aquela coisa de, meu filho tem que ter tudo que eu não tive. Aí a gente está criando uma geração e até tem
um pensador, digamos assim, Yuval Harari, alguma coisa assim. Yuval, é israelense ele. Ele diz que até 2050 nós temos e vamos ter criado gerações de pessoas inúteis, que não sabem fazer nada porque os pais deram tudo. Mas não era sobre isso que eu queria falar, especificamente. Isso aqui foi mais ou menos só uma solução de contorno, assim, uma coisa que eu queria criar para dizer o que exatamente eu quero falar sobre isso. Às vezes, e eu estava conversando com uma amiga, que inclusive está aqui ao meu lado, agora posso mostrar ela? Não, ela não quer ser vista. Mas enfim, ela está aqui ao meu lado e eu falando assim, meu Deus, às vezes a gente passa assim, quem vê esse rostinho pleno, lindo e tranquilo como o meu, não sabe das turbulências, das tempestades que às vezes se passam dentro da minha cabeça, do coração. E eu sou grato a Deus passar por isso. Às vezes eu já ouvi assim, você ainda vai passar por muitas dificuldades nessa vida. Aí esse dia eu chorei, sabe? Porque assim, já não basta tudo que eu passei na vida, e são muitas coisas que me trouxeram aqui aos quase 50 anos. Mas aí, por outro lado, eu agradeço a Deus, porque o passar pelas coisas e quando você as vence, e se torna você mais, eu sou como um vírus, eu fico mais forte a cada vez, a cada luta, a cada dificuldade. E as coisas pequenas, elas já não fazem nem cócega mais em mim. Então, é bom passar por isso, bom no sentido, né? Bom que você aprende. Quando você aprende, eu também já falei aqui no canal que quando vem a dificuldade, a primeira coisa que eu pergunto é assim, o que é que eu vou aprender com isso? Que lição eu vou tirar daí? Aí quando eu começo a identificar, os problemas são resolvidos mais rapidamente. Então assim, eu me volto nesse momento, que é o ponto crucial do que eu quero falar, é assim, pessoas que às vezes têm problemas, têm mágoas, têm rancores, doenças emocionais enraizadas, e você vai colocando para debaixo do tapete. Você nunca vai encontrar a cura para isso. Porque a doença, ela não se esconde. Você tem que ir lá na raiz, no DNA dessa doença que lhe corrói por dentro, e daí extrair a cura, porque a cura está onde está a doença. Não se inventa um remédio do nada, de uma coisa qualquer, não. Sempre se a partir daquela doença que se tira o remédio, se busca uma coisa. Claro, tem uma planta que não se cura isso, aquilo, outro. Perfeitamente. Mas existem coisas, por exemplo, até o soro antiofídico é extraído do veneno da cobra. Então é preciso que o laboratório tire o veneno da cobra para daí fazer o soro antiofídico. Então, assim, o meu conselho para todos vocês, para mim também, claro que me encaixo nisso, ou você ignorar a sua dor, ignorar as dificuldades, ignorar a mágoa, aquela coisa que lhe traz problemas neurológicos, problemas de neuroses, né? Como assim chamaria a psicanálise, problemas psicológicos. Você ignorar aquilo ali não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Eu acho que temos que identificar o que é que está nos causando aquela dor, aquele sofrimento, e a partir dali a gente trabalhar com isso. Tem um conceito em psicanálise que diz, que eu acho muito fantástico, assim, não existe a cura dos traumas na psicanálise. Existe o você voltar os olhos para o seu passado e aquilo não mais lhe causa dor. Não é fazer uma limpeza, assim, uma lavagem cerebral, de você esquecer as coisas. Porque geralmente, às vezes o cérebro também usa desses mecanismos de fazer você esquecer. E aí você continua sendo uma pessoa infeliz, depressiva, e aí vai desenvolvendo muitos outros transtornos, inclusive, quando você realmente só ignora o passado. Ignorar o passado, ignorar o que lhe causou dor, ou lhe causou a dor, não vai resolver o seu problema, não. Você tem que extrair a cura de onde está a doença. É o meu conselho que fica para vocês aqui, para todos nós. Se a ciência está aí, a natureza está aí, nos ensinando que é assim que acontece esse processo, a cura vem a partir da doença, é tanto que assim, acho que todo mundo já teve cachumba, catapora, não sei o que lá, aquelas doenças infantis que dá em adulto também. Eu já tive várias dessas, sarampo, não sei o que lá, embora para muitas tivesse vacina. A vacina é extraída exatamente da doença, como tantos outros exemplos que eu tive aqui. Porque alguém teve cachumba, catapora, não sei o que lá. Eu nem sei se existe vacina para catapora, mas eu sei que para algumas existe aí. Para sarampo tem, mas alguém tirou de onde? Do vírus que causa
Então é da doença que existe. E se eu tive também essas coisas, papeira, meu Deus do céu, que coisa antiga falar nisso. Mas diz que só se tem uma vez. Por quê? Porque a partir do momento que você tem, o seu corpo já cria os o quê? Cria a imunidade, cria os anticorpos necessários para isso. Então, assim, não ignore as dores, não ignore o seu passado, não ignore nem o seu vizinho. Saiba tratar ele da maneira que ele não lhe atinja mais. Transforme aquela doença em uma cura. Porque se incomoda você, é porque é uma doença. Então, quando você trabalha nisso ali, você cria anticorpos, aquela pessoa não vai lhe incomodar mais. Isso serve para doenças mentais, isso serve para vizinhos, isso serve para colega de trabalho, isso serve para amores. Quando você desenvolve anticorpos, aquilo não lhe incomoda mais. Aí você já passa para um nível superior. Outras doenças virão, obviamente, que a gente só não adoece quando morre. Que aí não tem mais o que adoecer, não é verdade? Desculpa, mas é um fato. Então, enquanto estiver vivo, você vai sempre adoecer. Agora, a diferença vai ser você voltar para a doença, entender, trabalhar, e principalmente eu estou falando que doenças do coração, doenças da mente, né, que nos causam dor emocional e espiritual. E a partir dali você encontrar a cura. Porque, mais uma vez, e encerrando o texto, a cura está onde está a doença, onde está o mal. Dali que se extrai a cura. Tá, meus amores? Fica o beijo de hoje e até o próximo vídeo. Beijo a todo mundo.